Bom dia, amados irmãos e irmãs, e que a paz que excede todo o entendimento inunde cada fibra do vosso ser nesta manhã abençoada. É com o coração transbordando de alegria e um propósito renovado que nos reunimos mais uma vez para iniciar este novo dia, mergulhados na presença daquele que é a própria essência da vida, a chama inextinguível da esperança e o oceano infinito do amor. Que este seja um santuário de renovação, um oásis de quietude, um elo inquebrável com o divino, um bálsamo suave para a alma, um escudo protetor antes que o turbilhão das exigências diárias comece a bater à nossa porta. Hoje o nosso convite é para uma jornada profunda de gratidão e um reconhecimento sincero, guiados por um dos mais sublimes e poderosos cânticos do Antigo Testamento, o Salmo 107. Este salmo não é meramente uma poesia antiga, mas um espelho cristalino da própria experiência humana. Um testemunho vivo da fidelidade inabalável de Deus, tecida através das mais intrincadas e desafiadoras provações. Ele sussurra em nossos corações que não importa a vastidão do deserto da solidão que nos cerca, a escuridão da prisão do desespero que nos aprisiona, a fragilidade da cama da doença que nos consome, ou a fúria avassaladora da tempestade que nos atinge. O clamor mais íntimo da nossa alma jamais é ignorado pelo amor vigilante do nosso Pai Celestial. Convido-vos agora a encontrar um lugar de tranquilidade onde possam respirar fundo e permitir que a vossa alma se acalme. Fechem os olhos, se vos sentirdes confortáveis, e deixem que a vossa mente se liberte das preocupações que já tentam invadir este novo dia. Vamos abrir os nossos corações e mentes para a palavra de Deus, permitindo que ela nos fale, nos console e nos inspire, como um rio de águas vivas a fluir sobre a terra sedenta. Vamos ouvir a voz do Salmo 107. Um hino de louvor que ecoa através dos séculos, chamando-nos a dar graças ao Senhor, com cada palavra a ressoar como um convite à alma. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do inimigo e os que reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Alguns andaram errantes pelo deserto, por caminhos solitários, sem encontrar cidade onde morar. Estavam famintos e sedentos. A vida lhes fugia. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da sua aflição. Ele os conduziu por um caminho reto, para uma cidade onde pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e pelas maravilhas que faz em favor dos homens, pois Ele satisfaz o sedento e farta de bens o faminto. Que imagem poderosa nos é apresentada logo no início. O salmista começa com um convite universal, um chamado ressonante. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Esta é a base inabalável da nossa fé, a rocha sólida sobre a qual construímos a nossa esperança mais profunda. A bondade de Deus não é transitória, não é um capricho passageiro. O seu amor, a sua excede, é eterno, inabalável e está sempre disponível, como um abraço que nunca se desfaz. Ele nos resgatou, nos livrou, nos reuniu. E a primeira cena que nos é pintada é a dos errantes, perdidos na vastidão árida do deserto. Quem de nós nunca se sentiu como um errante no deserto, perdido, sem direção, com a alma faminta e sedenta, buscando um oásis que parece nunca chegar, uma miragem que se desfaz a cada passo? Pode ser um deserto de incerteza profissional, onde cada caminho parece levar ao nada. Um deserto de solidão emocional, onde o eco da nossa própria voz é a única companhia. Um deserto de dúvidas espirituais, onde a fé parece esvair-se como areia entre os dedos. Sentimos a vida a esvair-se, a esperança a diminuir, o corpo e a alma a definhar.
É nesse ponto de exaustão, de desespero quase total, que o salmista nos mostra a resposta, um farol na escuridão. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da sua aflição. Que promessa maravilhosa, capaz de reacender a chama mais fraca da esperança. Não importa quão perdidos nos sintamos, quão distante pareça a ajuda, o nosso clamor, o nosso suspiro mais silencioso, alcança os ouvidos atentos de Deus. E Ele não apenas ouve, Ele age com poder e misericórdia. Ele nos livra da aflição, nos conduz por um caminho reto, nos leva a um lugar de descanso e morada, um porto seguro para a alma cansada. Ele satisfaz a nossa sede mais profunda e farta, a nossa fome mais intensa. Pense por um momento nos desertos da sua vida, onde Deus o guiou com mão firme, onde Ele supriu as suas necessidades mais urgentes e inesperadas. Permita que a gratidão por essas libertações, por essa provisão divina, inunde cada canto do seu coração agora. O salmista continua com uma voz que nos confronta e nos liberta. Alguns estavam sentados nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros da miséria e dos ferros, porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os conselhos do Altíssimo. Por isso, Ele os humilhou com trabalhos forçados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da sua aflição. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas correntes. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e pelas maravilhas que faz em favor dos homens. Pois Ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Aqui o cenário muda drasticamente, transportando-nos para a escuridão sufocante da prisão, para as trevas densas e a sombra gélida da morte. Esta é a condição daqueles que, por vezes, em sua própria cegueira, se rebelam contra a vontade amorosa de Deus, que desprezam os seus conselhos sábios e acabam por se encontrar acorrentados pelas consequências amargas das suas próprias escolhas. A miséria e os ferros não são apenas literais, são as prisões invisíveis do vício que consome, do orgulho que cega, do ressentimento que envenena, da amargura que corrói, da culpa que sufoca. São as trevas profundas da depressão que paralisa, da ansiedade que sufoca, do desespero que nos aprisiona em um ciclo sem fim. Sentimos-nos sozinhos, caídos, sem forças para levantar, sem ninguém para nos estender a mão. A rebelião contra Deus pode, por um breve momento, parecer libertadora, um grito de independência, mas invariavelmente e de forma cruel leva à mais profunda e dolorosa escravidão. No entanto, mesmo nesta profunda escuridão, onde a esperança parece ter abandonado o mundo, uma luz tênue, mas persistente, não se apaga. O salmista reitera, com uma voz que é um bálsamo para a alma ferida. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da sua aflição. Deus não nos abandona nas nossas prisões autoimpostas, por mais que as tenhamos construído com as nossas próprias mãos. Ele ouve o nosso clamor mais sincero de arrependimento e desespero, mesmo quando ele é apenas um sussurro. E o que Ele faz, este Deus de amor e poder? Ele nos tira das trevas mais densas e da sombra mais profunda da morte. Ele quebra as nossas correntes, por mais antigas e enferrujadas que sejam. Ele despedaça as portas de bronze e rompe as trancas de ferro que nos aprisionam, abrindo um caminho para a liberdade que pensávamos perdida para sempre. Pense nas prisões da sua vida, das quais Deus o libertou com a sua mão poderosa. Talvez seja um hábito destrutivo que o consumia, um padrão de pensamento negativo que o arrastava para baixo, um relacionamento tóxico que o sufocava. Agradeça a Ele com todo o seu ser, por essa liberdade preciosa, por essa luz gloriosa que Ele trouxe à sua escuridão mais profunda. A narrativa prossegue com uma voz que nos fala de fragilidade e cura.
Alguns ficaram doentes por causa dos seus caminhos rebeldes e das suas iniquidades. Sentiram aversão por toda a comida e chegaram às portas da morte. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da sua aflição. Ele enviou a sua palavra para curá-los e para livrá-los da cova. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e pelas maravilhas que faz em favor dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. A terceira cena que se desenrola diante de nós é a da doença, muitas vezes ligada neste contexto às consequências amargas das nossas próprias iniquidades ou dos nossos caminhos insensatos. A doença pode ser física, debilitando o corpo e a alma, arrastando-nos lentamente para as portas da morte, onde a vida parece esvair-se. Mas também pode ser uma doença espiritual, uma aversão àquilo que nos nutre verdadeiramente, uma alma que definha por falta de comunhão com a fonte da vida, com Deus. Sentimos-nos fracos, sem apetite pela vida, sem forças para lutar. A própria essência do nosso ser parece murchar. Quem de nós nunca experimentou a fraqueza avassaladora, a dor lancinante, a sensação de estar à beira do abismo, seja por uma enfermidade física que nos consome ou por um esgotamento emocional e espiritual que nos drena a energia vital? Nesses momentos de vulnerabilidade extrema, a nossa própria força se esvai por completo e percebemos a nossa total e absoluta dependência de algo maior, de uma força que transcende a nossa. E mais uma vez, a resposta que ressoa é a mesma, um eco de esperança. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da sua aflição. Deus não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento mais íntimo. Ele não apenas nos salva da beira do precipício, Ele envia a sua palavra, viva e poderosa, para nos curar e nos livrar da cova, do abismo da desesperança. A palavra de Deus é mais do que letras, é vida e eficaz, capaz de trazer cura profunda, restauração completa e uma vida nova, vibrante e cheia de propósito. Pense nas vezes em que a palavra de Deus, lida ou ouvida, ou uma oração fervorosa, ou a intervenção divina mais inesperada, trouxe cura à sua vida, seja física, emocional ou espiritual. Agradeça a Ele, com todo o seu ser, por ser o grande médico, por ser a nossa saúde inabalável e a nossa vida abundante. Finalmente, o salmista nos leva ao mar, um cenário de grandiosidade e perigo. Alguns desceram ao mar em navios, fazendo negócios nas grandes águas. Viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Ele ordenou, e levantou-se um vento tempestuoso que agitou as ondas. Subiram aos céus e desceram aos abismos. A alma deles desfalecia no perigo. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados. Toda a sua perícia se desfez. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da sua aflição. Ele acalmou a tempestade, e as ondas se aquietaram. Alegraram-se quando o mar se acalmou, e Ele os guiou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e pelas maravilhas que faz em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos anciãos. A vida, meus irmãos, é muitas vezes como um mar agitado, imprevisível e poderoso. Navegamos em busca de oportunidades, de sucesso, de um propósito que dê sentido à nossa existência, mas somos apanhados, de repente, por tempestades inesperadas e violentas. Ventos fortes de adversidade sopram contra nós. Ondas gigantes de problemas se erguem ameaçadoramente e abismos de desespero se abrem sob os nossos pés. A nossa perícia, a nossa capacidade de controlo, a nossa autoconfiança, tudo se desfaz em meio à fúria dos elementos. Sentimos-nos à deriva, cambaleando e tropeçando como bêbados, com a alma a desfalecer no perigo iminente. As tempestades da vida podem ser crises financeiras que nos roubam a paz, conflitos familiares que dilaceram o coração,
perdas inesperadas que nos deixam sem chão, ou simplesmente a incerteza avassaladora do futuro que nos paralisa. Quem de nós nunca se sentiu sobrecarregado pelas tempestades da vida, com a sensação angustiante de que o barco vai afundar a qualquer momento, que tudo está prestes a desmoronar? A ansiedade nos consome, o medo nos paralisa e a nossa força parece insignificante, um grão de areia diante da fúria implacável dos elementos. É nesses momentos de desespero mais profundo, quando tudo parece perdido, que mais uma vez o clamor se eleva, um grito de socorro que rasga o céu. Na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da sua aflição. E o que faz o Senhor, o soberano dos céus e da terra? Ele acalma a tempestade com uma palavra. Ele silencia as ondas mais furiosas com um gesto de sua mão. Ele nos guia, com segurança e amor, ao porto desejado, mesmo quando pensávamos que não havia mais esperança. Ele tem todo o poder e autoridade sobre os elementos, sobre os problemas, sobre o caos. Pense nas tempestades da sua vida que Deus acalmou com a sua paz, nas vezes em que Ele trouxe serenidade ao caos mais absoluto e o guiou em segurança para um porto de descanso, um refúgio para a sua alma. Agradeça a Ele com um coração transbordante por ser o seu refúgio inabalável e a sua fortaleza impenetrável, o seu porto seguro em meio às mais violentas tormentas. O Salmo 107 conclui com uma série de contrastes poderosos, mostrando a soberania absoluta de Deus sobre a natureza e sobre as nações, transformando desertos áridos em fontes de águas vivas e terras férteis em salinas, e vice-versa, tudo para exaltar os humildes e humilhar os soberbos. Os sábios considerarão essas coisas e meditarão sobre o amor leal do Senhor. Que possamos ser esses sábios, com o coração aberto e a mente atenta. Este salmo é um convite constante, um chamado incessante à gratidão mais profunda. Ele nos lembra, com uma clareza cristalina, que em cada fase da nossa vida, seja no deserto da solidão, na prisão do desespero, na cama da doença que nos consome ou na tempestade que nos ameaça, Deus está presente, sempre presente, pronto para ouvir o nosso clamor mais sincero e para nos resgatar com a sua mão poderosa. A sua bondade infinita e o seu amor leal, a sua Hesed, são a âncora inabalável da nossa alma, mantendo-nos firmes em meio a qualquer adversidade. Agora, com o coração cheio destas verdades eternas, com a alma transbordando de gratidão e esperança, vamos elevar a nossa oração ao Senhor, inspirados por este poderoso e consolador salmo. Pai Celestial, nós te damos graças do fundo das nossas almas, porque tu és bom, infinitamente bom, e o teu amor dura para sempre, um amor que nunca falha. Agradecemos, Senhor, porque tu és o nosso resgatador fiel, o nosso libertador poderoso, o nosso curador compassivo e o nosso porto seguro em todas as tempestades. Reconhecemos que, em muitos momentos da nossa vida, nos sentimos como os errantes no deserto, famintos e sedentos, com a alma a definhar, mas tu, com a tua misericórdia, nos guiaste a um lugar de descanso e saciaste a nossa alma sedenta. Obrigado, Senhor, por cada oásis inesperado que tu providenciaste na nossa jornada árida. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nos rebelamos contra a tua palavra de vida, em que desprezamos os teus conselhos sábios e nos encontramos presos nas trevas das nossas próprias escolhas equivocadas. Agradecemos com um coração humilde, porque mesmo na nossa teimosia e no nosso desespero mais profundo, quando clamamos a Ti, Tu nos tiras das prisões mais escuras, quebras as nossas correntes mais fortes e nos trazes para a Tua luz maravilhosa e libertadora. Obrigado por cada libertação, por cada porta de bronze que Tu despedaçaste em nosso favor, abrindo caminhos onde não havia.
Agradecemos, Senhor, porque quando a doença nos atinge, quando a fraqueza nos abate e a nossa alma definha, Tu envias a Tua palavra, viva e poderosa, para nos curar e para nos livrar da cova, do abismo da desesperança. Obrigado por cada toque de cura, por cada restauração milagrosa que experimentamos, através do Teu poder ilimitado e da Tua misericórdia sem fim. Que a Tua palavra seja sempre a nossa saúde, a nossa força e a nossa vida abundante. E nas tempestades avassaladoras da vida, quando as ondas da incerteza nos assustam, quando o medo nos paralisa e a nossa perícia se desfaz em pedaços, Tu, com a Tua voz de comando, acalmas a tempestade e nos guias com mão firme ao porto desejado. Obrigado, Senhor, por seres o nosso refúgio inabalável e a nossa fortaleza impenetrável, por seres o nosso porto seguro em meio às mais violentas tormentas. Confiamos plenamente que mesmo quando não vemos a saída, Tu estás no controle absoluto e a Tua paz, que excede todo o entendimento humano, guarda os nossos corações e mentes. Pai, que a nossa vida seja um testemunho constante, um farol brilhante do Teu amor leal e das maravilhas incontáveis que fazes em favor dos homens. Ajuda-nos a viver este dia com um coração transbordante de gratidão, reconhecendo a Tua mão amorosa em cada detalhe, em cada provisão, em cada livramento, por menor que pareça. Que possamos oferecer sacrifícios de ação de graças, não apenas com palavras, mas com a nossa própria vida, e anunciar as Tuas obras grandiosas com cânticos de alegria, exaltando o Teu nome em tudo o que fizermos, em cada passo que dermos. Pedimos, Senhor, que a Tua presença santa nos acompanhe em cada passo deste novo dia, que a Tua sabedoria divina nos guie nas decisões que tomaremos, que a Tua força inesgotável nos sustente nos desafios que enfrentaremos, e que o Teu amor infinito nos inspire a amar e servir ao próximo com compaixão e generosidade. Que possamos ser instrumentos da Tua paz e da Tua luz, espalhando esperança e bondade onde quer que formos, iluminando os caminhos de quem nos rodeia. Abençoa cada pessoa que ouviu esta oração nesta manhã, Senhor. Que a Tua paz, que a Tua alegria e que a Tua provisão abundante estejam sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus lares e sobre os seus trabalhos. Que cada um sinta a Tua presença de forma real, tangível e transformadora, experimentando o Teu amor de uma maneira nova e profunda. Entregamos este dia com todas as suas promessas e desafios em Tuas mãos poderosas, confiando plenamente que Tu és fiel para completar a boa obra que começaste em nós. Que tudo o que fizermos hoje, cada pensamento, cada palavra, cada ação, seja para a Tua glória e para o avanço do Teu reino de amor e justiça. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, nós oramos. Amém. Muito obrigado por teres orado conosco esta manhã e por teres permitido que o Salmo 107 falasse tão profundamente ao teu coração. Que as verdades eternas deste Salmo ressoem na tua alma ao longo de todo o dia, lembrando-te da fidelidade inabalável de Deus em todas as circunstâncias, por mais difíceis que pareçam. Que a gratidão seja a tua melodia constante e a esperança a tua força inesgotável. Se este momento de oração e reflexão te abençoou, considera partilhar este vídeo com alguém que possa precisar de uma palavra de encorajamento e inspiração. Alguém que esteja a navegar por um deserto, uma prisão, uma doença ou uma tempestade. E se ainda não o fizeste, subscreve o nosso canal para que possamos continuar a crescer juntos na fé e a começar cada dia na presença amorosa de Deus. Que o teu dia seja repleto das maravilhas do Senhor e da sua paz que excede todo o entendimento. Fica com Deus e até a próxima.